Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Jeffrey Sachs para discutir o conflito mais amplo entre o Ocidente e a Rússia. Então seja bem-vindo de volta ao programa. É ótimo estar com você, Glenn. Então, os Estados Unidos e a Rússia parecem estar caminhando para um entendimento comum sobre como acabar com a guerra. Há um reconhecimento de que as causas profundas da guerra precisam ser resolvidas, e é por isso que Trump agora se afastou do cessar-fogo. No entanto, também há conversas sobre algo parecido com garantias de segurança do tipo Artigo 5 para a Ucrânia, o que me faz questionar se talvez Trump não compreenda a verdadeira causa da guerra. Enfim, só quero saber a opinião de vocês. Qual é a principal conclusão que tiram desses recentes desdobramentos diplomáticos? O que é necessário para a paz, e isso é possível? Acho que o grande avanço, na verdade, é que Trump, e portanto o lado americano, os negociadores americanos, disseram explicitamente que este será um acordo de paz, não um cessar-fogo. Isso obriga os Estados Unidos e a Rússia, e eventualmente a Europa, a refletirem sobre o que significa paz. Exige uma compreensão das causas mais profundas desse conflito, o papel essencial que a ampliação da OTAN desempenhou, e acho que está indo na direção certa, com muita obfuscação e resistência, porque em parte isso expõe do que se tratava tudo isso. E essa exposição é desconfortável para os Estados Unidos e para a Europa. Basicamente, diz que esta guerra foi um conjunto desnecessário de provocações do Ocidente, não uma guerra de agressão não provocada pela Rússia. Bem, essa é uma grande admissão a se fazer. É uma grande mudança de perspectiva a ser engolida. Mas acho que estamos chegando lá, infelizmente. Mas antes de chegarmos lá, a guerra continua. Demora muito para se chegar a conclusões que você, eu e muitos outros já havíamos chegado anos atrás. Essa guerra poderia ter terminado, claro. Poderia ter sido totalmente evitada e poderia ter terminado na mesa de negociações em termos melhores para a Ucrânia do que hoje, em abril de 2022. Mas essa opção foi rejeitada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, mas especialmente pelos Estados Unidos. Então aqui estamos agora. Os detalhes ainda precisam ser resolvidos, e isso está levando tempo. Certamente não haverá uma garantia semelhante à da OTAN para a Ucrânia. Isso equivaleria a convidar uma guerra entre a Rússia e a OTAN. A Rússia não vai concordar com isso. Os Estados Unidos e a Europa não deveriam concordar com isso. É muito fácil ser arrastado de volta para o conflito, ou para um conflito ainda mais escalado. O que significa, então, segurança para a Ucrânia? É uma boa pergunta, e devemos perguntá-la diretamente. Na minha opinião, a história e a lógica mostram que a verdadeira segurança da Ucrânia é a neutralidade. Isso é segurança em si mesma, na verdade. Porque a história da Europa é uma longa história, mas mesmo a história do pós-Segunda Guerra Mundial mostra que países que eram neutros permaneceram neutros e, basicamente, não foram incomodados pela União Soviética, pela Rússia, pela Guerra Fria ou pelo período pós-Guerra Fria. Em outras palavras, países que eram neutros, como Suécia e Finlândia, que por motivos equivocados recentemente decidiram encerrar sua longa neutralidade, não foram incomodados pela União Soviética ou pela Rússia. A Áustria é meu caso favorito, porque foi uma decisão explícita de que a Áustria se tornaria neutra em 1955. As tropas soviéticas sairiam, e acho correto dizer que a União Soviética nunca mais incomodou a Áustria, nem a Rússia a incomodou. Portanto, exageramos a necessidade de tropas em solo ou de garantias semelhantes ao Artigo 5. A neutralidade é desejável para ambos os lados de um conflito. Em outras palavras, a Ucrânia estando no meio, mas neutra, já é por si só uma grande garantia, porque ambos os lados têm um incentivo para deixar as coisas como estão, de modo que nenhum dos dois seja incomodado pelo outro. E foi justamente o enfraquecimento da neutralidade que levou à guerra em primeiro lugar.
Um segundo ponto é que a Rússia propôs, e eu acho que é uma maneira muito lógica e razoável de fazer isso, que a Rússia seja um dos garantidores da paz, porque ela tem interesses de segurança que precisam ser respeitados junto com os da Ucrânia. O lugar lógico para um verdadeiro acordo de segurança é o Conselho de Segurança da ONU. Isso automaticamente inclui os Estados-membros, o Reino Unido e a França, mas também a Rússia e a China, e oferece exposição pública e formas de monitorar um acordo. Agora, todos sabemos que não é perfeito, mas acredito que essa é uma maneira de deixar muito claro o que foi acordado e de ter uma fiscalização independente. E no nosso mundo, isso é muito bom, e provavelmente o melhor que se deve almejar, na verdade, em vez de armadilhas e mecanismos que, de uma forma ou de outra, levam à guerra por acidente, por maquinação, por falsas bandeiras ou por erros de cálculo. Tudo isso para dizer que essa questão do arranjo de segurança é solucionável. Não é um ponto de ruptura nas negociações. Não deve ser usada de forma a tentar romper as negociações, da mesma maneira. Portanto, se arregaçarmos as mangas e encontrarmos soluções práticas em um arranjo que seja monitorado e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, esta guerra pode acabar muito rapidamente. É estranho ver o reconhecimento de que a OTAN é a fonte do conflito, mas ainda assim, eles imaginam um papel para a OTAN como solução. Mas essas causas profundas de uma paz mais duradoura se baseiam no reconhecimento de que a Ucrânia é apenas um sintoma de um conflito mais amplo, que é a falta de um acordo pós-Guerra Fria mutuamente aceitável, que nos atormenta há 30 anos, culminando nesta guerra. Na verdade, já tínhamos acordos por uma arquitetura de segurança inclusiva e indivisível, que respeitasse o princípio da segurança indivisível, na qual também consideraríamos as preocupações de segurança da Rússia. Mas acho que é aqui que a OTAN entra, porque em vez de buscar essa segurança indivisível, optamos pela paz hegemônica, o que implicou na expansão da OTAN. Agora, em certo nível, ainda questiono a disposição, até mesmo de Washington, de realmente reconsiderar todo o sistema hegemônico. Por isso, queria te perguntar também sobre as origens. Quero dizer, você estava lá no início dos anos 90. Você aconselhava não só a Polônia, mas também Gorbachev e Yeltsin. Qual era a mentalidade e a estratégia dos Estados Unidos para essa ordem pós-Guerra Fria? Sim. E ao responder isso, deixe-me dizer que essa questão remonta a 1945, 1991. Que tipo de ordem haverá? Será uma segurança coletiva ou será uma segurança de blocos e uma segurança hegemônica tentada pelos Azerbaijãs? Bem, lá em 1990, 91, 92, os eventos foram revolucionários, claro. Na verdade, deixe-me começar em 1989. Gorbachev, o presidente da União Soviética, encerrou unilateralmente a Guerra Fria ao dizer que a aliança militar do Pacto de Varsóvia seria dissolvida. Mas mais do que isso, e eu fui testemunha direta disso, Gorbachev orquestrou o fim do regime de partido único na Europa Oriental. Ele intermediou o acordo que levou ao primeiro governo pós-comunista da Polônia no verão de 1989. Ele ligou para o presidente comunista Jaruzelski e disse: inclua o movimento Solidariedade no seu governo. Absolutamente extraordinário. Ele estava oferecendo uma verdadeira paz. Ele estava oferecendo uma paz de Roterdã a Vladivostok, como foi descrito na época, ou uma casa europeia comum. Eu era um conselheiro. Fiquei absolutamente encantado com essa visão de uma paz que se estenderia de Roterdã a Vladivostok. Não há dúvida de que Gorbachev falava sério, e não há dúvida de que o Ocidente tergiversou. O que aconteceu foi que Gorbachev fez concessões unilaterais. Imediatamente após a queda do Muro de Berlim, o chanceler Helmut Kohl pediu a reunificação da Alemanha. Isso nos leva ao ponto de que as questões realmente começam em 1945, porque não houve um tratado para encerrar a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha permaneceu dividida até 1990.
Quando a reunificação alemã foi levantada, aquele era o momento de estabelecer uma nova arquitetura para a segurança europeia, uma segurança coletiva. European security, a collective security, and in the context of German reunification. E no contexto da reunificação alemã, os Estados Unidos e a Alemanha prometeram a Gorbachev, em fevereiro de 1990, e muitas vezes depois disso, que a OTAN não se expandiria para o leste. Em outras palavras, que a paz e a reunificação alemã não tirariam proveito da União Soviética, nem comprometeriam a segurança soviética. Isso era fundamental. Gorbachev disse que isso era essencial, e o ponto foi enfatizado. Qualquer um pode assistir às gravações ou consultar os documentos. E eu sempre incentivo as pessoas a procurarem por si mesmas algo chamado Arquivo de Segurança Nacional da Universidade George Washington, em um arquivo chamado O que Gorbachev Ouviu. In a file called What Did Gorbachev Hear? Gorbachev heard an earful that NATO would. Gorbachev ouviu repetidas vezes que a OTAN não iria se expandir. E essa foi a base para alcançar o Acordo 2+4, que reuniu a Alemanha em 1990 e, em essência, encerrou a Segunda Guerra Mundial. Parece estranho dizer que a Segunda Guerra Mundial terminou 45 anos depois, mas não houve um tratado de paz após a guerra. Agora, os Estados Unidos quase imediatamente trapacearam depois disso. Porque quando a União Soviética se dissolveu em dezembro de 1991, e novamente eu estava lá no Kremlin quando isso aconteceu, de fato, Yeltsin disse a mesma coisa como Estado sucessor. Queremos paz, queremos cooperação, contamos com o Ocidente como parceiro pacífico. Mas assim que a União Soviética começou a se dissolver, os Estados Unidos passaram a buscar uma extensão da Guerra Fria. Esse é o ponto. A Guerra Fria não terminou do ponto de vista ocidental. Cold War did not end from the Western point of view. It did in surface rhetoric, but immediately. Na retórica superficial, sim, mas imediatamente o aparato de segurança dos Estados Unidos começou a planejar a ampliação da OTAN. E em 1994, isso já era uma política oficial dos Estados Unidos. Em 1997, em um artigo para a revista Foreign Affairs, escrito por Zbigniew Brzezinski, chamado Uma Geoestratégia para a Eurásia, Brzezinski expõe a estratégia dos Estados Unidos, incluindo a expansão da OTAN até a Ucrânia por volta de 2010, como discutido no artigo. O artigo explica que o objetivo é enfraquecer a Rússia, até mesmo dividi-la em um conjunto de estados soltos, confederações frouxas, parte de uma confederação. Brzezinski fala sobre a Rússia basicamente se dissolver de um Estado unitário em 3 partes. Uma Rússia europeia, uma Rússia siberiana e uma Rússia do Extremo Oriente, ligadas em uma confederação frouxa que não teria poder imperial, segundo Brzezinski. Mas esse era Brzezinski, como o patriota polonês-americano anti-Rússia, em sua lista de desejos de que a Guerra Fria continuasse até o ponto da desintegração da Rússia, e a ampliação da OTAN seria o elemento central disso, cercando a Rússia no Mar Negro, o que significava que Ucrânia e Geórgia, Romênia e Bulgária se juntariam à Turquia como nações do Mar Negro, que cercariam a Rússia e, portanto, encurralariam a frota naval russa. Então, essa história, na verdade, remonta, sim, a 1991, as promessas não cumpridas pelo Ocidente de não ampliar a OTAN. Mas, se eu puder, Glenn, gostaria de voltar a 1945, só muito brevemente. Não houve um tratado de paz ao final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, no verão de 1945, tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos já estavam se preparando para uma possível guerra contra seu aliado de guerra, a União Soviética. Wartime ally, the Soviet Union. This is the most incredible fact that Este é o fato mais incrível. Uma aliança militar que havia derrotado Hitler, na qual a União Soviética sofreu 27 milhões de mortes, se desfez em poucas semanas após o fim da Segunda Guerra Mundial, com Churchill perguntando ao seu comando de guerra sobre a possibilidade de continuar a guerra contra a União Soviética. Eles disseram que não era uma boa ideia. E o exército dos Estados Unidos já previa, poucas semanas após a rendição da Alemanha, a possibilidade, ou até mesmo a probabilidade de uma guerra com a União Soviética no início dos anos 1950.
Por causa dessa visão dos Estados Unidos e do Reino Unido em 1945, na minha opinião, o período pós-guerra se transformou em uma guerra fria em vez de um tempo de paz. Porque a abordagem pacífica para encerrar a guerra, que teria sido a neutralidade da Alemanha pós-Hitler, foi bloqueada pelas potências ocidentais. O Ocidente disse não. A Alemanha está dividida em 4 partes, as 4 potências ocupantes. 3 delas, o lado ocidental, formarão a República Federal da Alemanha, que será remilitarizada. Em 1955, ela se juntaria à nova OTAN, a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Assim, o Ocidente rejeitou a ideia, repetidamente levantada pela União Soviética, de uma Alemanha desmilitarizada e neutra como chave para um acordo de paz na Europa. Isso foi proposto pela União Soviética em 1945. Foi levantado novamente por Stalin em 1952. Foi proposto novamente no contexto da neutralidade austríaca em 1955. Mas em todos os momentos, o Ocidente disse não. Nós vamos remilitarizar a nossa parte da Alemanha. We will remilitarize our part of Germany. NATO will be our defense bloc. A OTAN será nosso bloco de defesa. Não teremos uma Alemanha neutra no centro da Europa. Claro, isso é intensamente debatido entre historiadores que analisam esse tema. Na minha opinião, essa foi a oportunidade perdida de evitar uma guerra fria, de evitar uma paz dura, e uma situação que quase nos levou à guerra nuclear em várias ocasiões após a Segunda Guerra Mundial. E houve a chance de superar isso novamente, em 1990, com a reunificação alemã. A OTAN poderia ter sido dissolvida, deveria ter sido dissolvida. No mínimo, não deveria ter avançado 1 centímetro para o leste. Mas fizemos em 90, 91, 92, a mesma coisa que o Ocidente fez em 1945. Aquela ideia hegemônica. That hegemonic idea, it's a British idea ultimately, not a US. É uma ideia britânica, no fim das contas, não uma ideia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aprenderam isso com a Grã-Bretanha, mas no fim das contas não aceitamos a paz como iguais. Precisamos ser hegemônicos. E essa ideia, eu acho, foi a base da Guerra Fria e depois a base do sistema pós-1991. E é isso que, em parte, está em jogo hoje. Então a questão é, os Estados Unidos podem aceitar um sistema pós-hegemônico? Globalmente, provavelmente ainda não. Dentro da Europa, provavelmente sim em relação à Ucrânia. Mas é exatamente isso que está em jogo agora, na minha opinião. Nunca superamos 80 anos da ideia britânica, no fim das contas, britânica, que se tornou a ideia americana. Paz, através da hegemonia. É meio impressionante que a estratégia britânica, eles realmente planejaram isso. Chamaram de Operação Impensável, envolvia, imediatamente após o fim da guerra, planejar um ataque surpresa contra a União Soviética, que era sua aliada, em 1º de julho de 1945. Ou seja, logo depois da guerra, contando então com americanos, britânicos e também o que restava do exército da Alemanha nazista. Ou seja, usando também soldados do inimigo. É realmente extraordinário que esse fosse o plano. Mas isso levanta a questão. Até que ponto você acha que Washington está preparado para a paz? Porque eu ouço eles falarem sobre acabar com a guerra na Ucrânia, mas não ouço ninguém reconhecendo as preocupações básicas de segurança da Rússia. Não ouço ninguém falando sobre uma paz comum. Não ouço menção à segurança indivisível, onde reconhecemos que todos os lados tenham suas preocupações de segurança atendidas. Em vez disso, a retórica parece ser perdemos a Ucrânia, mas isso não significa abandonar a hegemonia. Isso sugere que um cessar-fogo temporário seria suficiente. Então, também não vejo ninguém desistindo da ideia de que controlar a Crimeia e o Mar Negro é o objetivo final. Recentemente, o general Donoghue argumentou que a OTAN tem planos e vem treinando para invadir Kaliningrado, o que não seria apenas um ataque ao território russo, mas também colocaria 1 milhão de russos sob ocupação da OTAN. Mas, novamente, é o mesmo com a China. Também não vejo disposição para conviver lado a lado com os chineses. Então isso levanta a questão. A ideia de paz hegemônica foi abandonada? Se não, a paz temporária ou um cessar-fogo temporário é tudo que está em jogo na Ucrânia.
all that's on the table in Ukraine? Well, I think first to say that Bem, eu acho que, primeiro, é chocante o baixo nível de discussão em Washington, Bruxelas, Berlim, Londres e Paris. Onde estão os estadistas? Onde estão os diplomatas? Não vemos nenhum deles. A qualidade dessa discussão é abismal, sem vozes vindas de dentro dos governos, sem nenhum senso de história ou perspectiva, ou esse ponto de vista de que precisamos encontrar uma maneira de acabar com esse ciclo de violência, de reconhecer as escolhas diante de nós. Se você olhar para o governo dos Estados Unidos, é um grupo dos mais completos amadores. Não há nenhum pensador em Washington neste momento. E isso conta, porque o nível da discussão é extremamente importante. Às vezes, é algo desconcertante. Nós nem sequer sabemos o que as palavras significam. E isso não é só por causa da obfuscação, é por causa de uma confusão total. Ou então você observa a discussão em Londres ou Bruxelas. Nem mesmo esses conceitos são questionados, levantados ou debatidos. Então acho que isso faz parte da história. A arte da diplomacia, que é uma habilidade. Ela exige conhecimento, história e perspectiva quando é bem executada, como em muitos exemplos de manutenção da paz na Europa do século XIX. É o resultado de enorme habilidade, conhecimento histórico, perspectiva e engajamento ativo na diplomacia. Nada disso acontece agora. Dentro da Europa, a russofobia está desenfreada e fora de controle. And wild. As vozes que têm se manifestado são aquelas dos elementos mais russofóbicos. O fato de a Europa ser representada por provavelmente sua região mais russofóbica, os Estados Bálticos, pode-se entender, de certa forma, a russofobia dos Estados Bálticos. Mas, por outro lado, seria de se esperar também alguma perspectiva de prudência, mas isso está ausente. E ter Kaja Kallas da Estônia como a voz da Europa, como alta representante vice-presidente para assuntos externos, é realmente desanimador. Ouvir tamanha simplicidade e grosseria vinda de Bruxelas é muito desanimador. Eu deveria ter acrescentado naquela lista de chocante falta de discernimento, é claro, a Alemanha. Merz. Eu não poderia imaginar um governo que rivalizasse com o quão ruim foi o período Scholz. Mas Merz é na verdade pior. Merz não mostra nenhuma perspectiva. E como pode ser que um presidente finlandês, só para acrescentar à minha lista de reclamações, Stubb, que sabe que, com base na neutralidade, por mais dolorosa que a história da Finlândia possa ser, do ponto de vista finlandês, na Segunda Guerra Mundial, ou em relação à União Soviética, a neutralidade trouxe a Finlândia ao primeiro lugar no mundo em felicidade e bem-estar, paz e prosperidade, além do imaginável. E ele não consegue dizer nada além de continuar a guerra contra a Rússia. Ele não consegue explicar nada sobre o sucesso da Finlândia. Ele não consegue explicar nada sobre a verdadeira história depois de 1944, sobre o que significa neutralidade e como ela pode funcionar. Então, não temos ninguém tentando tirar lições positivas agora. Isso faz diferença, porque ideias importam. E quando você tem um completo vácuo de pensamento, como temos agora, não se avança além de ideias antigas e fracassadas. O fato de que muitas das ferramentas hegemônicas são o kit de ferramentas da CIA e das agências de segurança realmente prejudica, porque grande parte da política externa do Ocidente é como um iceberg, está submersa abaixo da superfície. São verdadeiras operações do Estado Profundo. São operações secretas. São operações de mudança de regime. E, aliás, uma evidência que apoia totalmente sua proposição de que o pensamento não mudou é que mesmo enquanto tentamos fazer a paz na Ucrânia, estamos bagunçando completamente o sul do Cáucaso neste momento, com os Estados Unidos reivindicando um corredor de 99 anos na fronteira com o Irã. Coisas impensáveis que levarão a novas guerras através do mesmo tipo de maquinações do passado. Tudo isso é para dizer que este é o momento em que deveríamos repensar, de forma mais fundamental, a segurança coletiva, exatamente de onde você começou.
A Ucrânia, pelo menos, poderia nos levar a refletir novamente. Faz muito tempo que não há uma reflexão real. A política externa dos Estados Unidos está no piloto automático, basicamente, desde os anos 1990. Isso fracassou miseravelmente. Fracassou miseravelmente com a Ucrânia. Fracassou miseravelmente com a segurança ocidental. Fracassou miseravelmente com todos. Talvez, enquanto as pessoas refletem sobre o que realmente significa segurança nas próximas semanas, alguém aprenda algo com a história. Fico feliz que você mencionou os europeus. Só tenho uma última pergunta rápida, antes que o tempo acabe. Os europeus agora, além de se oporem aos esforços de paz de Trump, nem querem conversar com a Rússia. Isso é uma incapacidade de imaginar um mundo multipolar ou de viver sem os Estados Unidos. Ou como você entende essa recusa em encerrar uma guerra que eles estão perdendo? O problema estrutural da Europa ser composta por 27 países independentes continua sem solução. Não existe uma arquitetura de segurança clara para a Europa, e os europeus não criaram uma. Os Estados Unidos foram o cobertor de segurança e o guarda-chuva de proteção deles, por assim dizer, durante todo esse tempo. Isso levou a um declínio total do pensamento europeu e a uma simples dependência dos Estados Unidos. Não vemos entre nenhum dos atores atuais, Starmer, Merz, Macron ou outros, nenhum líder com ideias. Eles absolutamente não estão apresentando ideias estruturadas sobre a segurança europeia. Então isso é muito decepcionante. Acho que isso choca todos nós que vemos a Europa como um lugar muito sofisticado. Essas são as discussões mais pouco sofisticadas que se pode imaginar. Eu usaria a palavra primitivo. E o fato de nenhum europeu sentar com os russos para realmente discutir essas questões é inacreditável. Você aprende quando discute. Encontrar-se pela belésima vez com Zelensky e nunca com Lavrov é um grande erro. Muito obrigado por abrir seu teste. E se o presente muito em breve em Nova York. Maravilha. Vamos conversar em breve. Muito obrigado.